Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós iniciamos ontem com toda a igreja um tempo quaresmal, um tempo novo, onde a graça de Deus se faz presente e se manifesta a nós, nos convidando todos a iniciarmos juntos um processo de conversão, de mudança de vida, de abandonar os nossos pecados, de abandonar as maldades que nós praticamos, de deixar de lado a injustiça, de praticar a virtude, abandonar os vícios, crescer na graça de Deus, crescer na fé. Na primeira leitura de hoje, tirada do livro do Deuteronômio, nós vemos Moisés falando ao povo de Israel que tinha acabado de se libertar das mãos de um tirano. Eles eram escravos, e quem os escravizava era um rei malvado. Quem os escravizava era um rei que se aproveitava deles e que, por fim, começou a tramar a morte do povo de Deus, ordenando que todas as parteiras do Egito, quando vissem que se tratava de um menino, essas parteiras tinham a ordem de matar sufocada a criança assim que ela nascesse, e dizer para a mãe: olha, morreu meu filho. Essa era a ordem que as parteiras do Egito tinham, para que na hora que vissem que o filho dos hebreus era do sexo masculino, esse menino morresse na hora, e assim o povo de Deus fosse se acabando pouco a pouco ali, fosse se acabando. Era um rei tirano, era um rei malvado, um rei impiedoso, que começou a maltratar o povo de Deus, começou a explorar o povo de Deus. Deus libertou o povo hebreu das mãos desse rei tirano, do faraó do Egito. Mas ele atenta aqui para um outro tipo de escravidão, porque se eles não se convertessem, se eles não mudassem de vida, eles seriam escravos novamente. Por isso, Deus é muito claro, através do seu servo Moisés, quando propõe ao povo a vida e a morte. Diante de ti ponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. A vida e a felicidade estão no amor a Deus, no seguimento dos seus caminhos, guardando os seus mandamentos, suas leis e seus decretos. A morte está em negar tudo isso e voltar-se contra isso. A vida está na lei de Deus, no seguimento da lei de Deus. A morte está quando nós nos voltamos contra a lei de Deus, nos voltamos contra a palavra de Deus, porque aí impera não mais a lei do Senhor, e o homem fora da lei de Deus está fora da justiça. Quando nós cumprimos a lei do Senhor, nós estamos na justiça de Deus. São José é chamado justo, porque cumpria a vontade de Deus, ouvia a voz de Deus e seguia a sua voz. Nós seremos justos se ouvirmos a voz de Deus em nossos corações e seguirmos a sua voz, e estaremos ao nosso próprio arbítrio e sujeitos à nossa infelicidade e também à morte e à escravidão do pecado, se nos voltamos contra a lei de Deus, se
se nos voltamos contra a sua palavra. O Salmo responsorial de hoje, Salmo 1, nos fala: é feliz quem a Deus se confia. É interessante na primeira estrofe do Salmo, porque ele vai numa crescente, né? É feliz todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se. Aquele que não anda, não entra e que não senta no pecado. É interessante essa crescente que o salmista vai colocando. Não anda com os perversos, não entra no caminho dos malvados, não senta com os zombadores. Então, aqui a gente tem um caminho para a desgraça, nós temos um caminho para a nossa ruína, nós temos aqui um caminho para a nossa morte, para a nossa destruição. O contrário disso é o homem que encontra o seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Ele é semelhante a uma árvore plantada na beira da torrente, na beira de um riacho. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar, porque é sempre nutrido, é sempre irrigado pela palavra de Deus. A voz de Deus fala sempre ao seu coração. Ele não teme receber notícias más, ele não se assusta com as dificuldades, com as intempéries da vida, porque ele confia sempre no Senhor e se sabe sempre nas mãos de Deus. E aí a resposta do Salmo é: feliz quem a Deus se confia. No Evangelho de hoje nós temos Jesus fazendo aos seus discípulos, no Evangelho de São Lucas, o primeiro anúncio da paixão. Jesus aqui nunca enganou aos seus discípulos. Ele é o Messias, ele é o Cristo, mas diferente da expectativa de Messias, de Cristo, que muitos judeus traziam, que o Messias fosse um guerreiro, que o Messias fosse uma grande personalidade, que o Messias fosse um homem dotado de carisma e que fosse capaz de atrair multidões em torno de um projeto expansionista de Israel. A ideia que muitos judeus tinham do Messias era que o Messias fosse um grande rei e que fosse espalhar o reino de Israel para todos os povos da terra, como os gregos fizeram com Alexandre Magno, como Júlio César fez com Roma, expandindo as fronteiras do Império Romano. Eles esperavam o Messias nessa linha, na linha dos gregos, na linha dos romanos. Jesus procura se desviar dessa forma de pensamento. O caminho que ele nos conduz não é o caminho para uma glória mundana, não é o caminho para uma glória terrena. O Senhor nos conduz para uma glória maior, para um caminho mais elevado, mais superior, espiritual. O Senhor nos conduz para o reino de Deus, e para chegar ao reino de Deus é necessário trilhar o caminho da cruz, é necessário trilhar o caminho da aniquilação, é necessário trilhar o caminho da humilhação, é necessário rebaixar-se. O Senhor trilha esse caminho e os discípulos de Jesus também deverão trilhar o mesmo caminho. Jesus não engana nenhum discípulo seu. Jesus não engana nenhum discípulo seu e não promete a nenhum de seus discípulos glória mundana, reconhecimento do engano. E muita gente que às vezes até dentro da igreja fica chateado: mas nem reconheceram o que eu fiz, eu me doei tanto, eu me preguei tanto, eu fiz tanto, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro, e ninguém reconheceu o que eu fiz. Eu filho, você só procurava a glória dos homens, você só procurava o reconhecimento do Padre, né? Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Se é só isso que você quer, é fácil. Olha, ótimo, muito obrigado pelo seu excelente trabalho, né? Muito obrigado.
conta, essa sua glória acabou. E agora? Aquilo que Jesus falava ontem no Evangelho de São Mateus: o teu Pai que vê o que está oculto é quem te dará a recompensa. É Deus que vê aquilo que os homens não vê, que nos dará a recompensa. É Deus que enxerga o que os outros não enxergam, que te dará a recompensa. Não busquemos o reconhecimento dos homens, porque talvez a gente nunca encontre nesse mundo, ou até encontre, mas depois. O reconhecimento dos homens, o reconhecimento mundano, é pouco, é muito pouco. Mais vale o reconhecimento de Deus, mais vale o reconhecimento do Pai do céu, que olha e que vê os sacrifícios que nós fazemos e que oferecemos por amor de Deus, que vê o caminho de cruz e de sacrifícios que nós trilhamos por amor e por fidelidade ao Evangelho. É Ele que nos dará a recompensa, é Ele que nos dará o reino, é Ele que nos dará o céu. Jesus não engana nem discípulos, não engana ninguém. Jesus é muito claro, Jesus é muito transparente. Por isso que Ele diz logo aos seus discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e me siga, porque o meu caminho é o caminho de cruz. E não há discípulo de Jesus que queira seguir o seu caminho sem a cruz. Quem quer seguir Jesus sem a cruz, termina na cruz sem Jesus. Então é melhor seguir Jesus carregando a nossa cruz, porque depois da cruz nós sabemos que a ressurreição e que a glória é certa, de que vale o homem inteiro se perde e se destrói a si mesmo. Para que nós possamos, meus irmãos e minhas irmãs, nesse início da Quaresma, olhar para tudo aquilo que ainda nos aprisiona ao homem velho, olhar e fazer um bom exame de consciência, procurar fazer uma boa confissão, para, reconhecendo os nossos pecados, nos reconciliarmos com Deus, procurar praticar a justiça, seguir os mandamentos do Senhor. Jesus no Evangelho, ele se apresenta como a lei viva e encarnada aqui entre os homens. No Antigo Testamento, valia a lei dada por Moisés nas tábuas. Aqui está a lei do Senhor: sigam essa lei e vocês vão viver. No Evangelho, a lei não é mais uma lei morta escrita em tábuas. No Evangelho, a lei é o próprio Senhor, a lei é o próprio Cristo. No Antigo Testamento, bastava para os israelitas seguir a lei, e isso para eles lhes valia como salvação e como justiça. Para nós, vale seguir Jesus. Ele é a nossa lei, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sigamos a Jesus, carregando a nossa cruz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Apresentemos com o coração cheio de fé e de confiança nossas preces.